O que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria foi um período em que a guerra era improvável, porém a paz impossível. Ela foi reconhecida assim, pois nunca houve um combate direto entre União Soviética e Estados Unidos, e se houvesse, provavelmente não haveriam vencedores, tão menos sobreviventes, pois os dois lados tinham armas nucleares. Podemos concluir que a Guerra Fria foi uma competição de ordem ideológica, bélica, econômica, tecnológica e espacial para ver qual sistema era melhor, capitalismo ou socialismo. Para entender por que toda essa briga começou, temos que voltar na Segunda Guerra Mundial. Após Estados Unidos e União Soviética vencerem pelo lado dos aliados, a aliança entre os dois não durou muito tempo, pois um era socialista, que defendia a socialização dos meios de produção, economia planificada e partido único, no caso comunista, já o outro defendia capitalismo, que defendia a propriedade privada, a economia de mercado e a democracia. Então, com todas essas discordâncias, é claro que as duas superpotências não entraram em concordância. Então, a solução foi dividir a Europa em zonas de influência, o Ocidente capitalista e o Oriente socialista, que ficou conhecido como Cortina de Ferro. Durante esse período, ambas as potências financiaram golpes de Estado na América Latina, África e Ásia, com o objetivo de expandir seus sistemas, porém, esses regimes, em geral, eram absurdamente autoritários, caçando opositores. Em 1947, os Estados Unidos lançam a Doutrina Truman, que era um plano que os Estados Unidos diziam que eles iriam defender o mundo dos comunistas. E com isso veio o Plano Marshall, que eram empréstimos com juros baixos para que os países arrasados pela guerra pudessem se recuperar economicamente. Contra isso, a União Soviética criou o Plano Molotov, que lançou o Comecon, que era basicamente o contrário do Plano Marshall. Toda aquela baboseira. Com a tensão crescendo cada vez mais, era necessário pactos militares. Com isso veio a OTAN do lado dos Estados Unidos e o Pacto de Varsóvia do lado da União Soviética. Essas organizações funcionavam de forma que se um dos países fosse atacado, os outros teriam que mandar reforços imediatamente. Isso colaborou para diversos combates indiretos que ocorreram nessa época, com a Guerra das Coreias, a Guerra do Afeganistão, Guerra do Vietnã e Revolução Cubana e etc. Com a Revolução Cubana, John Kennedy até tentou intervir com a invasão da Baía dos Porcos, porém eles falharam. Mas isso não impediu que eles continuarem investigando Cuba. Em uma dessas missões secretas da CIA, descobriram que os soviéticos estavam instalando diversos mísseis nucleares em Cuba, apontados direto para os Estados Unidos. E após muitas discussões, eles chegaram em um acordo proibindo a proliferação de armas nucleares. Mas o que vocês mais devem ter escutado sobre a Guerra Fria é com certeza a corrida espacial. E a União Soviética largou na frente, pondo o primeiro satélite em órbita, logo o primeiro cachorro e o primeiro homem em órbita. Porém, os Estados Unidos ficaram muito revoltados com isso, e John Kennedy investiu bilhões na NASA, e com a missão Apollo 11, quando o primeiro homem pisou na Lua, os Estados Unidos foi declarado vencedor da Guerra Fria. Presente em praticamente todos os períodos da história, a espionagem talvez tenha atingido seu ápice durante a chamada Guerra Fria, travada entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, um cenário onde as duas grandes potências não entraram diretamente em conflito armado. A guerra era travada principalmente através da diplomacia, influência de países terceiros e principalmente da coleta clandestina de dados sobre as condições das forças do inimigo. Os serviços da inteligência de ambos, KGB, pelo lado da União Soviética, e CIA, pelos Estados Unidos, recrutavam e treinavam agentes de modo voraz, na esperança de colher o máximo de dados possíveis sobre o seu oponente. O trabalho do espião envolve riscos constantes, e tanto seus sucessos como fracassos foram decisivos em alterar o curso da história mundial. Enquanto algumas dessas informações, conhecidas como inteligência, podem estar disponíveis, a maioria dos países guarda uma quantidade considerável de segredos, e essa informação secreta é quase sempre a mais valiosa. Para obter acesso a tais informações, a única alternativa na maioria das vezes é a espionagem, uma mistura de subterfúgio, traição, tecnologia e análise de dados. Ela também pode ser usada para neutralizar o espião inimigo, principalmente na distribuição de informações falsas. O Muro de Berlim foi construído em 1961 e derrubado em 28 anos depois.
em 9 de novembro de 1989, como parte de uma decisão da Alemanha Oriental e da União Soviética para isolar Berlim Ocidental e impedir que a população da Alemanha Oriental mudasse para o outro lado. O muro simbolizou mundialmente a polarização que marcou o século XX durante a Guerra Fria. O Muro de Berlim tinha cerca de 155 km de comprimento. Estava defendido por grades com alarmes, cercas elétricas e arames farpados, pontilhado por mais de 300 torres de observação, patrulhadas por cães de guarda e soldados bem armados. Estes tinham ordem de atirar para matar em qualquer pessoa que tentassem atravessá-lo. Um exemplo pode ser encontrado no rompimento da Iugoslávia comunista com a União Soviética. Nesse caso, os Estados Unidos decidiram auxiliar um governo comunista e autoritário para evitar a expansão soviética. Outro dilema que o país enfrentou foi se deveria buscar prevenir toda e qualquer expansão do poder soviético, ou apenas intervir nas áreas que fossem cruciais para o equilíbrio do poder. A intervenção na Guerra do Vietnã, por exemplo, seria posteriormente considerada por muitos um erro de cálculo. Durante a Guerra Fria, a União Soviética consegue capturar o piloto norte-americano Francis Garrick Powers após derrubar seu avião de espionagem. Condenado a 10 anos de prisão, a única esperança de Powers é seu advogado. Sem experiência nesta área legal, o advogado é recrutado pela CIA para defender Rudolf Abel, um espião russo condenado por espionagem pelos norte-americanos. A estratégia é trocar Abel por Francis, sem que os governos dos países sejam envolvidos. A União Soviética foi expansionista durante a Guerra Fria, aumentando seu poder de influência e os territórios sob seu domínio, utilizando-se para legitimar sua expansão de um discurso ideológico, a libertação das classes trabalhadoras, em todo o mundo. Um outro motivo do expansionismo soviético foi aumentar a sua própria segurança frente aos Estados Unidos. Quanto maior fosse o território e a esfera de influência da União Soviética, mais difícil seria que um ataque aos Estados Unidos fosse bem sucedido. A maior história de espionagem da Guerra Fria, o coronel Oleg Antonievich, do KGB, estava no auge de sua carreira, um prodígio de serviços secretos soviéticos. Tinha subido de trama dirigida por Sam Mendes, a lealdade de Bond M é testada quando o passado volta para atormentá-la. Com a M16 sendo atacada, o agente 007 precisa rastrear e destruir a ameaça, sem se importar o quão pessoal será o custo disso. Servido diligentemente nas fileiras, tendo servido sem qualquer mancha na sua folha de serviços. Agora com 46 anos, fora promovido chefe do KGB na estação de Londres, um bom posto, e fora convidado para regressar ao quartel-general para ser formalmente consagrado pelo chefe do KGB. Revolução dos Bichos. O livro pode parecer uma simples fábula infantil em uma leitura distraída, mas suas mensagens funcionam de maneira quase didática para expressar o que Orwell acreditava que acontecia dentro do regime soviético. A posição de Orwell perante o socialismo facilita a compreensão de suas escolhas para o enredo de A Revolução dos Bichos. A obra é uma crítica à Revolução Russa. Segundo o professor, Orwell chama a atenção em que seu livro para o socialismo que eventualmente se transforma em um governo autoritário.